Vamos falar sobre Palmeiras? Vamos. O Bruno perguntando sobre a Almada, a galera aqui, ó, o Júnior Souza perguntando sobre o Arias. Então vamos falar sobre John Arias no Verdão. Bruno Andrade e André Hernan, eu sei que vocês apuraram, tem informações sobre isso. O Bruno, John Arias no Palmeiras é um sonho, é uma questão, como é que tá, em que pé está a negociação? Existe uma negociação? Existe alguma oferta? Em que pé Cara, eu não digo... Não é só um sonho, é realidade, porque o Palmeiras tem interesse, é concreto, já fez ali as primeiras consultas, enfim, abriu as primeiras conversas. Não vou falar por enquanto em negociação, depois eu jogo essa bola aí pro Hernan, porque sei que o Hernan tem mais detalhes. Eu digo que é um sonho real, então passa a ser sonho, mas também é realidade. Uma informação que eu e o Hernan a gente publicou no fim de semana e vale esmiuçar um pouco mais. O Palmeiras no ano passado, quando fecha o planejamento para a próxima temporada em relação a reforços, faz ali uma lista de reforços para o meio-campo, reforços para a defesa, reforços para o ataque. E nessa lista de jogadores que o Palmeiras demonstraria interesse ou que estava analisando e que até poderia abrir negociações, o cabeça, aquele que encabeçava e continua encabeçando a lista de prioridades para o ataque é o John Arias. Muito porque o Abel Ferreira falou o seguinte: depois das últimas negociações ali frustradas, reforços que não deram certo, o Abel trabalha com a seguinte prioridade para 2026. Jogadores experientes, mas acima de tudo que conheçam o futebol brasileiro. O Marlon Freitas é a prova clara disso. Jogador experiente, campeão com o Botafogo e conhece muito bem o futebol brasileiro. E o John Arias é a mesma coisa, teve muito sucesso com o Fluminense antes de mudar do Brasil para a Inglaterra. Então é um jogador que encabeçava ou que encabeça ainda a lista de interessados prioritários, alvos prioritários do Palmeiras. Em relação ao Thiago Almada, o Thiago Almada surgiu nos últimos dias como oportunidade de mercado. Claro que o Palmeiras conhece bem o Almada, sobretudo dos tempos de Botafogo, futebol brasileiro, mas o Palmeiras nunca cogitou até pouco tempo atrás o Almada porque nem via ali como uma possibilidade. O jogador foi contratado a peso de ouro pelo Atlético de Madrid, jogador de seleção argentina, ao que tudo indica vai para a Copa do Mundo no meio do ano. Então o Palmeiras avaliava sempre, ou sempre avaliou bem o Almada, mas não estava nessa lista de reforços, porque há a lista real e há a lista irreal. O Almada até então estava numa lista irreal porque não fazia parte. Hoje o Almada sim é cogitado nos bastidores. Mas o que a gente ouviu lá de sexta-feira, sábado, domingo para cá é que o Arias é o ponto máximo de uma lista de reforços, que o Palmeiras já fez uma primeira consulta, agora é esperar o timing perfeito para agir. Mas o Palmeiras continua em cima e o Arias é um nome concreto, real hoje nos bastidores do Palmeiras. Eu sei que o Hernan tem mais situações aí, mais informações, joga a bola para ele. Eu ia te perguntar isso porque você tem informação do Alan também, na questão que você falou no Fala Fonte de sexta-feira sobre a investida do Napoli, mas já vou te perguntar disso. O Palmeiras, ele sinaliza com alguma questão, alguns valores para contratar o Arias, porque é um jogador caro. No planejamento inicial para essa temporada, o Palmeiras não ia fazer grandes investimentos. Sim. Mas quando pinta essa oportunidade, muda um planejamento. O que você ouviu, você acha que é uma oportunidade que dá para ser concretizado, Hernan? Primeiro que não tem oferta ao Wolverhampton pelo Arias. Não há uma conversa entre clubes. Isso eu posso garantir para vocês. Falar em negociação, eu vou usar a expressão que uma fonte usou comigo. Abre aspas. Falar que há uma negociação é forte demais dizer que hoje tem uma negociação. Certo. O que existe é um interesse, o que existe, isso já se tornou público, esse interesse, e o Palmeiras, pelo que eu tenho de informação, avalia o modelo de negócio. Como é que vai ser esse negócio com o John Arias? Vai ter negócio? Vão querer vender? É uma situação do jogador voltar para o Brasil? Existe essa possibilidade? Então, tudo isso está sendo trabalhado ainda. Porque assim, o Palmeiras é um clube que quando ele manda uma oferta, é porque já existe um modelo de negociação pronto para ser executado, pronto para fechar. Então o Palmeiras vai mandar a oferta, vai fazer a investida quando sentir que dá para fechar. Então o Palmeiras é assim culturalmente em todas as negociações. Então, muitas vezes o torcedor fala, o Palmeiras é muito devagar, manda logo essa oferta. Então, assim, é uma situação em que o Palmeiras ainda está
vendo as possibilidades, estudando as possibilidades de mercado. Respeitando, obviamente, todas as apurações, tem gente que já está falando que está perto, que já tem um acordo e tal. A minha apuração é que ainda não tem nada fechado, ainda não tem nada perto de se concretizar. O Palmeiras ainda está muito na base para ter a certeza de que o negócio vai sair para oficializar tudo isso. Então, ainda tem muitos obstáculos a se percorrer para pensar numa contratação de Arias. Almada, porque o chat está perguntando, a gente manda para vocês aqui. Almada, vocês falaram que não é uma prioridade do Palmeiras. Numa escala de prioridades, assim, pensando pro meio campo, tá? Surgiu agora. Surgiu agora. O Almada surgiu agora. Por exemplo, saem as notícias lá da Espanha. O Almada é um jogador que não está tendo oportunidades, não está encaixando lá, tem muita concorrência na posição dele, é um jogador que está para o mercado. Então, como ele é um jogador que entra nesse perfil que o Bruno falou, de jogador que já conhece o futebol brasileiro, que já brilhou aqui, que já foi campeão aqui e que conhece o universo do futebol brasileiro sem aquela coisa de adaptar... E que o Palmeiras tentou já no passado recente. E aí acaba virando uma oportunidade de mercado. Então, assim, o Almada surge agora como uma possibilidade. E aí o Palmeiras está conversando para ver como fazer essa negociação, como investir. Porque, assim, não é um valor barato, não é um salário baixo. Então, assim, o Palmeiras está muito ainda nessa situação. E é importante a gente falar que entre Almada e Arias é um ou outro. Não os dois, não tem como contratar os dois. É quase impossível, vai. O Bruno acho que tem também algo nesse sentido também, que não são os dois que vão chegar. Ou o Palmeiras está negociando com os dois para trazer os dois. O que a gente tem de informação, né, Bruno? É um ou outro, né? Basicamente isso, ou literalmente isso. O Palmeiras não vai contratar os dois jogadores, mesmo um sendo oportunidade de mercado, e o outro já seria ali uma avaliação antiga do Abel, consequentemente ali / Palmeiras. Uma outra curiosidade rápida, até para tentar, enfim, contextualizar melhor essa questão do Hernan sobre quando o Palmeiras e se o Palmeiras vai entregar a proposta pelo Arias, eu vou traçar um rápido paralelo aqui com o Caio Jorge e o West Ham. Tem clubes e empresários que trabalham de uma forma e há outros clubes e empresários que trabalham de outra forma. Por exemplo, o West Ham lá atrás, quando oferece uma proposta de empréstimo com obrigação de compra do Caio Jorge, o que eu ouvi foi: o West Ham vai enviar sabendo que vai ser recusada, mas era para se posicionar no mercado, passar claramente a mensagem para o Cruzeiro e para o Caio Jorge que há interesse e a partir dali perceber qual era o valor ideal e continuar as negociações. Então o West Ham já fez aquela proposta sabendo que seria recusada e foi prontamente recusada. Há clubes e há empresários, então vou usar o Palmeiras como disse o Hernan, que a hora que vai entrar no negócio, entra com tudo. Não quer ficar, envia uma proposta, depois escuta a contraproposta, depois aumenta aqui, diminui ali. O Palmeiras primeiro vai sentir o terreno, até porque o Wolverhampton não vive uma boa fase no futebol inglês. Eles precisam de dinheiro e ao mesmo tempo se livrar ali da zona de rebaixamento. Então a minha perspectiva aqui, conhecendo o Palmeiras e conversando recentemente com uma pessoa do Wolverhampton, que o melhor caminho lá é o seguinte: a hora que chegar a proposta é para matar o negócio. Então é mais próximo possível do fecho do mercado, daí o Wolverhampton não tem muito tempo para negociar. E o Arias hoje, convenhamos, não é? Claro que ele é a prioridade, mas ele não é um reforço urgente. O Palmeiras consegue sobreviver sem ele mais umas semanas aí, mais uns dias. Então não faz sentido você entregar uma proposta, receber um não logo de cara, porque a proposta que o Palmeiras... Digamos lá então, o Palmeiras hoje desenhou uma proposta. Tô chutando aqui, pelo amor de Deus, não comprem como oficial isso, ou como real. Digamos que o Palmeiras tem uma proposta de 20 milhões de euros para o Arias. Hoje, se calhar essa proposta é recusada, mas essa mesma proposta daqui 15 dias já é outro contexto, já é outra realidade e o Wolverhampton aceita. Então o Palmeiras é muito cuidadoso nesse ponto e consequentemente eu acredito que o empresário também. Como eu disse, há empresários que preferem ali forçar, incomodar e sentir o mercado e há outros que preferem primeiro o silêncio, a calmaria para a hora que atacar com tudo, porque a chance de ter sucesso é maior.
Porque até gera um certo burburinho, começa a minar uma situação, até você tem essa informação, né, que é mais cautelosa essa situação envolvendo o Arias, né? Não vai ser um negócio ficar enviando proposta atrás de proposta, vai ser algo mais certeiro. E o Arias, o Wolverhampton, pagou 22 milhões de euros nele. Então, não é tão baixo. Vamos recordar, assim, para o universo Palmeiras entender como é que o Palmeiras trabalha no mercado, vamos recordar a história do Andreas Pereira. Sim. O Palmeiras manda uma oferta de 18 para o Fulham e aguardou a resposta. E ficou esperando a resposta. E essa resposta demorou para acontecer. E aí o Palmeiras, de maneira informal, através dos agentes, falou, dá para chegar em 20. De 18 dá para chegar em 20. Aí eu me lembro que foi meio que uma guerra de narrativas. Não é 20. Aí outros portais, outros lugares, não, é 20, não, é 18. E o oficial, o que o Palmeiras tinha mandado para o Fulham, era 18 e tinha ficado nos 18. Não subiu para 20, né? Não, porque não teve nem a resposta do Fulham. O Fulham não queria vender, a gente trazia, eu, Bruno, você apurando, Bruno principalmente trazendo o lado do clube, que o clube tinha o desejo de permanecer com o Andreas. E o Andreas acabou ficando também porque, cara, ele queria jogar o restante da temporada. Quando virou a temporada, agora, no começo do ano passado, né? Quando virou a temporada, o Andreas valia a metade do preço. Por quê? Porque já tinha passado o período, o contrato já estava... ele não queria renovar o contrato com o Fulham e ele tinha o desejo de voltar. E o Palmeiras esperou e comprou o jogador pela metade do preço. Sim. Porque fez esse movimento de aguardar, de esperar. Muitas vezes o torcedor, e aqui eu não estou passando pano para ninguém não, mas é um modelo de trabalho do Palmeiras. Muitas vezes o torcedor fica bravo nas redes sociais falando o Palmeiras é devagar no mercado, que não sei o quê, mas são estratégias que o Palmeiras adota e que deram certo, por exemplo, com o Andreas. Marlon Freitas, outro exemplo. Tinha Fluminense querendo, tinha um monte de gente consultando. O Inter Miami, né? O Inter Miami, o próprio Botafogo queria renovar o contrato. O Palmeiras sentiu que daria negócio. O próprio Marlon Freitas falou sobre isso, o Abel ligou para ele. O Abel é muito participativo nessas negociações. Quando sente que precisa colocar ali a mão dele, ele vai lá e põe a mão. Ele liga para o Marlon Freitas, ouve um sinal positivo, oferta. Tá aqui a oferta. Sim. Vamos fechar? Vamos fechar. Você tem o jogador já quer, já deu sinal verde. Então, muitas vezes é assim, aí o torcedor fica ansioso nas redes sociais, acha que fica perguntando no chat. Perguntando no chat e tal, mas é um modelo de trabalho, a forma com que o Palmeiras conduz suas negociações para reforços. Exato. E aí você tá chegando na nossa live aqui. Ô, Felipe, pode falar, Bruno. Só devo complementar aqui o negócio. Só para responder aí o... Claro, força, manda ver. Só complementando aqui, tem uma enquete no nosso chat pro torcedor do Palmeiras, tá? Temos informações sobre Flamengo, Internacional, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense. Vamos falar durante a live. Mas você é torcedor do Palmeiras e o rival também. O que você prefere, Almada, Arias ou o outro reforço? Deixo aqui a enquete para vocês. Agora vai, Bruno. Fala aí. Eu vou responder aí o Pedro Henrique, tá no chat falando que o Arias, a prioridade, ele deu ao Fluminense. É verdade, recentemente o Fred Caldeira, meu parceiro aqui na Europa da TNT, cobre o futebol inglês, fez uma belíssima entrevista com o Arias e o Arias reforçou que a prioridade dele é o Palmeiras. O Fluminense, perdão, a prioridade do Arias é o Fluminense, mas é uma prioridade verbal, não é uma prioridade contratual. O Palmeiras fizer a proposta, não é obrigado ao Fluminense ter direito a fazer uma contraproposta. A questão é que no cenário atual, no mundo perfeito, no mundo esplêndido, o Fluminense levaria vantagem. Só que hoje a condição financeira do Palmeiras é muito mais significativa e não adianta nada o Arias preferir o Fluminense se a proposta que vier real, concreta, ser do Palmeiras. Então não adianta nada. Então sim, a gente entende e sabe, e é público, notório, que o Arias dá prioridade para o Fluminense. Mas hoje, numa eventual briga, o Wolverhampton quer dinheiro. E o Fluminense não chegaria perto daquilo que o Wolverhampton pede. O Palmeiras, por sua vez, tem mais condições. Então sim, há uma prioridade verbal, mas ela não é contratual. Então não é líquido que se o Arias falar quero voltar, que vai para o Fluminense. O Fluminense até pode tentar, pode insistir, fazer ali um encaixe financeiro, ou uma organização financeira.
Mas a probabilidade maior é o Palmeiras, até pela condição e pela insistência. É importante a gente falar da questão do Almada, que assim, o Almada, obviamente a imprensa argentina, os colegas, o próprio Gaston Adu já noticiou que o Palmeiras tem uma oferta, aí outros colegas noticiaram que é uma oferta verbal ao Atlético de Madrid, ao jogador e tal. Por exemplo, o que eu tenho de informação é que nessa questão do Almada, ainda não está nem definido que modelo de negócio o Palmeiras vai adotar. Se é uma compra de 50%, se é uma compra de 50% do jogador, se é um empréstimo com opção de compra. Então não está definido. Quando o Palmeiras definir o modelo de negócio e tiver ali uma carta branca e tiver ali uma luz nesse túnel de que vai conseguir ou vai brigar pelo jogador para ter um sinal positivo, aí sim o Palmeiras vai enviar essa proposta. E de novo, assim, a gente parece, até às vezes é meio chato, né? Porque às vezes parece que a gente está desmentindo alguém ou jogando água fria na negociação. Não é. A gente busca sempre a temperatura correta, né? Dentro das nossas apurações, dentro das nossas fontes, para trazer essa apuração. Então, assim, o Palmeiras não tem um modelo ainda definido, se vai ser empréstimo com opção de compra ou se vai ser uma compra definitiva em relação ao Almada. Perfeito. Ó, só o merengue que tá mandando E se o Palmeiras não contratar o Almada, a culpa é do Hernan. Isso. Já digo de antemão. Se o Palmeiras não contratar o Almada, eu faço coro no chat, persigam o André Hernan, a culpa é sempre dele. Torcedor Alviverde, se o Palmeiras não conseguir, invada o Instagram desse cara aqui, mas brincadeira. Joga água no chope, é sempre jogando água no chope do palmeirense, o Hernan, impressionante. Chato. Outro dia eu ouvi assim, outro dia eu li um comentário assim, o André, por ser torcedor de outro time, ele fica inventando essas notícias pros rivais não se reforçarem. Pô, é sério mesmo? Mas é zoeira de Twitter, né? Os caras te enchem o saco demais, Eu né? gosto. E você responde, Às vezes eu respondo. Eu sei. O Bruno Andrade, muita gente perguntou aqui no chat se o Almada ele pode pintar no Benfica. Antes de iniciar a live, você falou de... exato, bastidores. Aqui a gente estava falando bastidores. Mas só pra pincelar essa história, é difícil e não vai acontecer a Almada no Benfica, né? Exatamente isso. O Almada foi alvo prioritário do Benfica no último mercado, ou pelo menos secundário, né? Porque prioritário era o João Félix, sonho do Benfica, de voltar ao Benfica. No fim aceitou a proposta multimilionária da Arábia Saudita, do Al Nassr. O Thiago Almada foi a segunda opção, belíssima segunda opção, inclusive. A questão é que o preço era muito alto para comprar 100%, o Benfica queria comprar 50%, não houve negócio. Então, claramente, é um jogador que o Benfica conhece muito bem, que sabe as condições, sabe com quem falar, com quem conversar, quais são enfim, os pormenores de uma eventual negociação. Mas o que eu escutei ontem, assim que esse assunto surge novamente nos bastidores do Benfica, é que o Thiago Almada não é opção hoje, não é prioridade. O Benfica olha para outros jogadores, especialmente para outras posições. Contratar um jogador mais aberto ainda, se bem que o Almada também faz essa posição, mas esse jogador por enquanto é o Wesley, ex-Corinthians, uma negociação bem encaminhada, e contratar um atacante de área, um ponta de lança, como a gente fala aqui em Portugal. Então o Almada sim interessa, mas é um interesse que não vai ser transformado por enquanto. Amanhã é outro dia, se mudar de divisão e a apuração for ao encontro disso, maravilha, a gente fala sobre isso, mas hoje o Almada não é uma opção para o Benfica, é uma opção para outros tubarões do futebol europeu. Já se fala bastante aí de Juventus, etc. Faz mais sentido, meus amigos, o Almada continuar na Europa, aliás, é a preferência dele. Aí agora entender o próximo passo ou os próximos passos do Palmeiras, se consegue fazer uma proposta ali, uma estratégia de proposta interessante. O chat perguntou aqui, duvido vocês falarem se tem informação do Remo. Toma, porque temos informação do Remo. Tem. O que a gente apurou é que o Remo negocia a contratação do Lucas Lima. Lucas Lima é ex-Palmeiras, inclusive, ex-Santos e tudo mais. O Remo negocia a contratação do Lucas, que tem proposta de outro time da Série A, e o Sport, ele não fica, o Sport tentou a redução salarial e o Lucas Lima não quis. Então, ele está de sair do Sport. Pra gente arrematar Palmeiras, que tem muito assunto, André Hernan, o Napoli vai fazer uma nova oferta pelo Alan? Porque você trouxe em exclusividade no Fala Fonte, sexta-feira, que o Palmeiras recusou uma proposta de 30 milhões de euros, é isso? Sim. Vai fazer uma nova oferta pelo Alan?
Então, a ideia é aumentar a oferta, mas o Palmeiras não quer vender. Ah, tá. Assim, vai chegar uma oferta de 60 milhões de euros, vai dobrar a oferta. Beleza, aí é outra história. Mas assim, é difícil imaginar que essa oferta vai subir tanto, né? Teve, dos 30, ela bateu 35, de maneira verbal. O Napoli avisa e diz o seguinte, vamos subir a oferta. Né? E o Palmeiras responde, não, muito obrigado, o Alan Elias é jogador do Palmeiras. Aliás, teve uma belíssima atuação no jogo contra a Portuguesa na estreia do Paulistão. Foi muito bem, pelo menos eu achei. E o jogador vai ser importante para o Palmeiras. Nem por 40 milhões de euros? Ele Então, vai ser aí é outra história. Mas vai chegar a 40 de euros? Não sei. Pode chegar? Aí depende dos italianos.